Presidente Marcheselli, muito obrigado pela deferência. Vamos lá, de abrir esse pequeno espaço aqui para a minha manifestação. Vários sabem, mas talvez nem todos. Na segunda-feira, ontem, foi publicado no Diário Oficial a minha exoneração do cargo de secretário, a meu pedido. Eu comecei a tratar desse assunto em janeiro com o ministro Paulo Sérgio, solicitando a ele que me liberasse dessa função e finalmente ela aconteceu. Então, eu hoje estou aqui cumprindo, hein? Eu hoje estou cumprindo um dever cívico patriótico que eu cumprirei eternamente, sempre que for convocado por esta casa, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Podem contar comigo sempre. Eu acompanhei esse processo naquela iminência de uma paralisação dos transportadores, pelo simples fato de que eu milito nesse setor há 47 anos, não sou caminhoneiro, mas eu conheço cada palmo desse chão, porque é só isso que eu faço. Então aqui, Bertolini está aí, me conhece há muitos anos, Nélio então nem se diga, né? Companheiro de muitos anos. E quando surgiu a questão da Lei 12.619, que essencialmente é uma lei trabalhista e abrange relações de trabalho, patrão-empregador. Até por isso, talvez, as relações de trabalho entre empregado e trabalhador já estivessem sendo tratadas pela consolidação das leis do trabalho, mas essa lei surgiu na linha de regulamentar tempo de direção. Por causa disto, ela acabou abrangendo um outro contingente de operadores de transporte, que são os autônomos, que nem são patrões e nem são empregados. E desde o princípio, nós nos reunimos, sob minha coordenação, a pedido do então ministro Paulo Sérgio Passos, durante 30 dias, na sede da Agência Nacional de Transportes, e uma série de coisas, de assuntos foram tratados nessas reuniões. Algumas conquistas o setor transportador autônomo conseguiu, e aí eu me referiria, para não esgotar meu tempo regulamentar aqui, a questão fiscal e previdenciária, Nélio sabe disso. Eram duas coisas que o setor reivindicava, e na área do Ministério da Fazenda e na área do Trabalho, e conquistaram uma solução para esse problema, porque, se assim não fora, todos eles iam ser obrigados a se constituir como empresários. E quem conhece esse setor sabe que nem todo caminhoneiro está talhado para ser um empresário. Então, isso eles não precisam ser mais. Mas de tudo que foi discutido aqui hoje, e eu acho que agradeço até o convite extra-pauta para estar aqui, porque também eu aprendi algumas coisas aqui hoje. A vida é um eterno aprendizado. Ficou muito claro que esta lei que tramitou no Congresso Nacional por 9 anos, quer dizer, ninguém pode alegar que ela não foi discutida, ela tem valor. A única coisa que ela tem que ser é realmente flexibilizada para atender a esse contingente de operadores que não estão regidos pelas leis trabalhistas. Nós não vamos tecer nenhum comentário sobre o fato de que os acidentes nas rodovias, às vezes, são dados como responsáveis os caminhoneiros, porque o próprio Nélio Botelho já disse isso aqui. Às vezes não é, às vezes é um veículo de passeio que tenta uma ultrapassagem perigosa
e colide com o caminhoneiro. E alguém que já teve numa bolé de caminhão, eu nunca tive numa bolé de um caminhão tão grande, mas já dirigi alguns caminhões, não se faz manobras bruscas para escapar de um acidente nessa circunstância. Então, de tudo que ouvimos aqui hoje, e aí eu queria louvar muito o esforço dessa comissão, e vou me restringir apenas à Lei 12.619, porque a Nelly Botelho já trouxe para cá uma série de novos desafios que vamos ter que enfrentar, que é a realidade do transporte rodoviário de carga. De tudo que se discutiu aqui, na época, a nossa sugestão era: vamos dar um tempo que a lei não deu, porque os 180 dias para a entrada em vigor foram revogados, vetados, melhor dizendo, e se não tivessem sido, não iam ser suficientes, porque desde esta época o Ministério do Trabalho, dos Transportes iniciou um trabalho que ainda não concluiu, de fazer um profundo levantamento na rede federal. Os caminhoneiros e o transporte de carga não transitam apenas na rede federal, mas aquilo que nos diz respeito, nós estamos trabalhando hoje na Superintendência de Abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, com quem nós temos um diálogo permanente. Nós estamos tratando de 39 mil postos de combustível que estão em rodovias. 39 mil postos de combustível que estão nas rodovias. Não só federais, mas em todo o sistema rodoviário. Que são aqueles que a Agência Nacional de Petróleo homologou como postos de abastecimento. Nem todos vão servir como pontos de apoio. Nós não estamos vivendo no país onde teremos ilhas de serviço como as rodovias americanas e europeias, onde elas são dotadas de toda a infraestrutura necessária para que possam servir de ponto de descanso para o motorista. Dirigir 4 horas, parar meia, dirigir mais 4 e parar mais meia, não vai ser solução para o transporte do autônomo. De alguma forma, nós vamos ter que flexibilizar isso neste trabalho de revisão dessa legislação. A outra coisa que foi dita aqui é que um transportador autônomo, para defender o ganho e o seu sustento da sua família, dos seus encargos de prestação de caminhão, ele não vai conseguir ficar 11 horas parado. E nem é necessário, porque também já foi dito aqui, que se ele ficar 11 horas parado, alguma coisa ele vai fazer. Descansar é que não vai. Então, eu estou conclamando hoje aqui, já não mais na função de membro do Poder Executivo, mas ainda militando no setor de transportes, onde eu espero ter a minha sobrevivência também, e vou continuar militando nessa área. Eu, na verdade, eu continuo na mesma batalha, eu apenas mudei de trincheira. Eu já estive na trincheira do setor privado, voltei para a trincheira do setor público, e eu procuro fazer isso da maneira mais ética possível, sem misturar as coisas, e agora estou voltando para a trincheira do setor privado. Eu estou voltando para a trincheira do setor privado para dotar este país de bons estudos e bons projetos, porque é tudo que também está faltando hoje, né? Porque as nossas obras não terminam porque os projetos são ruins. Elas custam mais caro porque os projetos são ruins. Então, eu estou tentando voltar para lá, honrando um pouco da minha profissão de engenheiro civil, para fazer isso. E aqui, deputado, eu lhe dou parabéns novamente, e ao seu vice-presidente Magris também, para que levem adiante esse trabalho, porque a Lei 12.619, tal como está infringindo o princípio da razoabilidade da lei, porque ela não pode ser aplicada em todo o território nacional. E o princípio da razoabilidade da lei é exatamente este,
Isso está numa emenda constitucional lá, não me lembro o número, mas eu fui pesquisar esse assunto. A lei tal como ele está não é razoável. Então, que me perdoem, né, porque eu também não vou me aventurar nessa área do legislativo, mas há muita coisa que se deva mexer nela. Ela tem um fundamento lógico, bom, eu acho que ela disciplina o tempo de direção. Esta foi a ideia básica, fundamental das discussões que se processaram dentro do Congresso Nacional ao longo desses últimos 9 anos, e por causa disso ela foi sancionada. Eu sei que há tentativas de que se dê um pouco mais de tempo para que algumas coisas da lei possam ser cumpridas em termos de fiscalização. Desde o princípio, a nossa posição não foi ser contra a lei. Tanto é que nós propusemos, numa determinada ocasião, 2 artigos nas disposições transitórias, apenas alongando o prazo para que a gente tivesse tempo de ir nesta rede, identificar os postos, verificar aqueles que terão condições, e aí terão que ser homologados por normas do Ministério do Trabalho e da Saúde, para que eles possam realmente ser pontos de descanso. Então, deputado, presidente da comissão, muito obrigado pelo convite e vou continuar sempre à disposição desta casa, do Poder Legislativo, onde eu puder ser útil e puder contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Algum deputado? Macris. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer ao doutor Marcelo pela contribuição que nos traz aqui nessa comissão. Nós conhecemos bem seu trabalho, sabemos da sua competência enquanto secretário de Política Nacional de Transportes, mas é evidente que estávamos aqui preparados para falar sobre a atuação do Ministério nessa questão específica. De qualquer maneira, até pelo seu conhecimento, seria muito importante para nós algumas opiniões sobre esse tema, que seria na seguinte direção. O Ministério dos Transportes tem assento no CONATRAN e aprovou a resolução do CONATRAN 417 de 2013, que determina ao Ministério dos Transportes e Ministério do Trabalho a elaboração, no prazo de 180 dias, de uma lista das rodovias com pontos de parada para atender a Lei 12.619. Qual é a minha pergunta nesse caso? O Ministério dos Transportes recebeu essa solicitação do DENATRAN, da lista de pontos de parada? Chegou a elaborar essa lista? Encaminhou a lista ao DENATRAN? Não elaborou? Por que não elaborou? Quer dizer, seria interessante se o senhor desse uma visão sobre essa questão. Podia fazer alguma outra pergunta e assim a gente já conclui. O Ministério dos Transportes também é responsável pela infraestrutura das rodovias no país. Assim que foi aprovada a Lei 12.619, se criou uma obrigatoriedade da existência de ponto de parada para descanso dos motoristas. Qual a pergunta? O Ministério tem algum estudo sobre a construção e implantação dos pontos de paradas nas rodovias brasileiras, ao menos nas rodovias federais? Adotou alguma providência para adotar as rodovias de infraestrutura necessária ao atendimento desta lei? E quais as providências que foram adotadas e os resultados obtidos? Então, doutor Ferro Pato, seria uma contribuição a dar para que a gente possa ter a noção da atuação do Ministério em função da decisão do CONATRAN, através daquela resolução, e do conhecimento do levantamento que tem o Ministério dos Transportes em relação aos pontos de parada eventual em função da aprovação da lei. Eram esses questionamentos e agradecendo a sua participação. Deputado Macris, eu... Está falando. Vai falar. Eu não me julgo mais no direito de falar pelo Ministério e pediria até uma autorização aqui ao doutor Dino, se eu pudesse reproduzir alguma coisa que eu trago na memória nos últimos tempos em que estive lá no Ministério. Mas, de alguma forma, eu acho que ele já relatou isso, infelizmente, na sua ausência, ainda
nesta sessão. E eu ouvi que o doutor Dino colocou aqui, e corresponde exatamente ao que está sendo feito. Imediatamente após aquela resolução do CONTRAN, que por sinal foi revogada e depois retomada, nós iniciamos esse trabalho que era do nosso dever de fazer esse levantamento todo através das nossas superintendências e das nossas UNITs. Eu fiz uma visita à Agência Nacional de Petróleo, consegui deles todo o acervo que eles tinham de postos de combustível, imaginando que estes fossem, em princípio, aqueles onde a gente poderia estabelecer um ponto de parada, até para facilitar a questão do abastecimento. Malgradamente, no Ministério dos Transportes hoje, depois do advento do Plano Nacional de Logística e Transportes, que eu coordenei no Ministério, tudo nosso lá é georreferenciado. E, para minha surpresa, a maior parte dos postos de combustível só tem uma localização, rodovia tal, quilômetro tal. Nós tivemos que ir a campo, com a nossa equipe, das UNITs e das superintendências, georreferenciar todos esses postos. Isso está sendo concluído agora. Nós estamos mapeando isso na rede federal. Solicitamos isso na visão federativa da administração dos transportes aos governos estaduais que também nos fornecessem essas localizações georreferenciadas. Por enquanto, só São Paulo atendeu, até talvez por um pouco mais de organização, já nos enviou. A rede concedida, que fica sob a jurisdição de fiscalização da ANTT, também está fazendo esse levantamento, está prestes a ser concluído. E houve uma iniciativa da própria agência de, nas futuras licitações de concessão de rodovias, colocar isso como um dos encargos da concessão. As rodovias terão que contar com pontos de parada com essas características mínimas, né, de iluminação, de segurança, de higiene, de alimentação. O Tribunal de Contas não autorizou que isso fosse incluído nas concessões que estavam em discussão e em andamento, alegando que nós não tínhamos um projeto básico que representasse qual era o custo disso. E nisso eles tinham total e absoluta razão. Nós desenvolvemos um projeto básico, mínimo, numa média de atender 200 a 300 caminhões estacionados. Isso chegou a um valor aí entre 7 e 8 milhões de reais. O impacto disso na tarifa de pedágio é irrisório, porque muitos argumentos foram dados. Mas alguém vai pagar na tarifa de pedágio o usuário que é automóvel, que não para lá. Então, vamos subsidiar o descanso do caminhoneiro? Não, a segurança na rodovia depende das boas práticas dentro da rodovia. Então, todos seriam beneficiados por isso. E, além de tudo, o impacto na tarifa estava na fração lá de décimos de centavos. Então, não... isso aí já foi admitido que nas futuras concessões rodoviárias federais, talvez isso se replique também nas estaduais, isso vai ser aplicado. Então, nós estamos no bom caminho. O problema todo é que o prazo não era suficiente para que a gente fizesse um trabalho que fosse permanente. Então, georreferenciar tudo isso, e às vezes nós tivemos que ir no mapa do Google on Earth, identificar que instalação de posto de gasolina era essa, para tentar clicar para conseguir uma latitude, uma longitude ali que nos permitisse dizer, bom, o posto tal em tal e tal localização georreferenciada é adequado para receber estacionamento de motorista. Então, nós não ficamos inertes nesse processo, não. Saímos trabalhando.
Vamos terminar essa tarefa. Quando eu digo vamos, eu estou falando em nome do setor de transportes, não estou falando em nome do Ministério dos Transportes. Mas tenho a impressão que os meus colegas aqui, presentes ainda nessa sessão, podem me abonar no que eu acabei de ser colocado. Doutor Perro Pato, pela sua experiência, uma pergunta seria importante para nós aqui, até para começar a formulação dessas alterações. Primeiro, o senhor disse que essa lei não podia ser desconhecida porque ela foi debatida durante 9 anos, não é? Segundo, que a lei, quando estabelece 4+6, 4+6, não vai resolver o problema dos autônomos. É uma outra afirmação que o senhor fez aqui. Então, quais seriam, na sua opinião, alguns pontos importantes da lei que pudessem ser modificados para estabelecer essa mudança e essa flexibilização ao que o senhor se referiu? Isso é um ponto. Segundo, pela sua experiência no Ministério, o senhor entende que a iniciativa privada poderia, dentro de um plano de concessões do governo, estabelecer, dentro da malha rodoviária no nosso país, pontos de parada para caminhões? Quer dizer, haveria interesse da iniciativa privada nesse sentido, se partíssemos para um processo de concessões de pontos de parada dentro de um projeto nacional, etc. e tal? O senhor acha que existiria interesse da iniciativa privada nesse sentido? São as duas questões para finalizar. Eu vou começar pela segunda, que é mais simples. Eu não tenho a mínima dúvida com relação a isso e nem seria razoável instituir aí uma nova estatal para cuidar de implantação de terminais, pontos de descanso para caminhoneiro. Mas um projeto de concessão nacional que pudesse resolver esse problema. Isso já foi feito. Isso já foi feito no passado. Nós já tivemos estudos no sentido de ter esses pontos levantados, e isso numa etapa anterior, numa das outras vezes que eu passei pelo Ministério, onde eu cheguei a ser vice-ministro, porque era secretário-geral lá do senador Afonso Camargo. Eu não tenho a mínima dúvida, até porque já há muitas redes dessas implantadas hoje e operadas pelo setor privado. Então, nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Com relação à sua primeira pergunta, eu acho que essa lei pode ser flexibilizada, principalmente em 2 aspectos. Primeiro, na questão das 11 horas de intervalo de jornada. Isso pode ficar aí muito bem lá nas relações trabalhistas entre patrão e empregado, mas para os autônomos não vai resolver. A gente tem que criar um diferencial nisso, porque intervalo de 11 horas de jornada para caminhoneiro significa perda de receita, porque ele vai ficar com o veículo, que é o meio de produção de renda dele, parado. E ele não precisa 11 horas para descansar. Nenhum de nós precisa 11 horas para descansar. A outra coisa é que, isso é uma opinião pessoal minha, né? Nós podemos flexibilizar um pouco a questão das 4 horas, porque em determinados pontos, isso já foi dito aqui, tem rincões neste país, onde no intervalo de 4 horas a pessoa sai do nada e vai para nenhuma coisa. Não há como parar. E parar em acostamento é proibido por lei, a não ser que você esteja com avaria no veículo. Então, ele acaba levando 2 multas. Uma porque parou no acostamento e é proibido. E a outra porque o tacógrafo identificou que ele dirigiu mais de 4 horas, ele não parou meia. Então, eu acho que essas questões, sem colocar em risco segurança no trânsito, porque uma pessoa que dedica a sua vida a sustentar uma família dirigindo um caminhão, não está em busca de acidente nem de morte. Isso, para mim, é tão óbvio. O caminhoneiro não está por aí querendo morrer, nem querendo matar ninguém. Então, tem que flexibilizar. E nesses 2 pontos principais, no intervalo entre jornadas e na questão... Deputado Assis Mello. Eu só gostaria, presidente, que o Tomás me pudesse me responder ao critério e que base o senhor disse, doutor Marcelo,
que não há a necessidade da interjornada de 11 horas de descanso, né? Qual dado científico o senhor busca para afirmar isso, né? Então, eu gostaria aqui, para que é um debate sobre isso, eu gostaria que o senhor tivesse condições de me explicar isso, porque de que não há necessidade desse intervalo de 11 horas entre a turma. Só isso. Obrigado. Isso foi dito pelo Nélio Botelho aqui, que é representante dos caminhoneiros. Eu diria, por mim particularmente, eu jamais tive um intervalo de 11 horas entre as minhas atividades. E eu acho que eu não necessito disso para me reabilitar para cumprir outra jornada de trabalho. É pura e simplesmente isso, né? A medicina do tráfego, a Abramet, estabelece muito bem o que é um tempo adequado para se descansar em jornada de tempo de direção. É a mesma coisa que eu pegar meu veículo aqui e ir para Belo Horizonte, né? E no meio do caminho ter que parar, a não ser que seja para uma necessidade qualquer, para abastecer veículo. Aqui também já foi dito que, via de regra, me permita, deputado, via de regra, as pessoas acabam parando alguns minutos nos intervalos de 4 horas de direção. E isso é suficiente para não envolver em acidentes e nem envolver riscos na atividade de direção. O que nós estamos aqui discutindo, e que me parece aqui que alguns pares aqui se baseiam no próprio, às vezes, no dia a dia dele, ou esporadicamente um dia. Nós estamos falando aqui de jornada de trabalho com sequência. E só aqui, para não entrar aqui, porque o debate aqui provavelmente vai nos dar a oportunidade de fazer outras vezes, mas o que eu não posso admitir aqui é que nós trabalhemos nas condições que os trabalhadores estão trabalhando na área do transporte, com toda a visão que se tem hoje das condições das estradas, nas condições que estamos colocando e a condição de trabalho. Então, portanto, quando nós fazemos aqui uma referência a isso, é porque me reporto, não é uma visão socialista, mas exatamente das leis do capital, da lei do sistema que nós vivemos. Quais são as leis do capital? O trabalhador precisa, antes de mais nada, de salário. Para que o salário? Para que o salário? Para poder sustentar sua família, dar sua condição de vida, essa coisa toda. E descansar para quê? Para poder repor a sua força de trabalho. O descanso é para repor a sua força de trabalho, não só dele, mas de fazer força jovem, nova, reproduzir a sua própria força de trabalho. Isso não é lei de que defende uma nova sociedade, isso é a lei do capital. Nós estamos negando até o capitalismo, nós queremos voltar a pré-capitalismo. O que estão propondo aí, com todo o perdão aqui, o debate vai ser feito, é voltar a pré-capitalismo. Nós estamos voltando a uma sociedade que já ficou para trás há muito tempo. Porque a lei, essa lei aí do descanso, da sustentabilidade, é exatamente para isso. Agora, não, mas eu dormi hoje, lembra? Não. Esporadicamente, tu pode ficar até 3 dias sem dormir. Eu quero ver tu pegar caminhão dia e noite e trabalhar na estrada. É essa a condição. Nós estamos falando aqui não de super-homens, nós estamos falando de gente, de seres humanos. Então, quando a gente traz os dados aqui dos acidentes, das condições de trabalho, disso tudo, porque é isso que nós não estamos colocando aqui. Nós não estamos fazendo nada daquilo do que o próprio sistema nos diz que é para viver. Em que condições de vida nós estamos trabalhando. Para que nós queremos o homem? Nesse caso, homens e mulheres. Então, quando eu coloco aqui, com todo o respeito que tem pelas autoridades que tem aqui, mas tenho o direito de discordar com ênfase aqui, porque realmente é uma visão aqui de que achar que tem que reduzir tempo de parada, reduzir tempo de descanso, porque isso vai custar, sinceramente, é porque nós não estamos valorizando a vida, e sim simplesmente outra visão, que no meu entendimento é isso. Presidente, tentarei ser breve. Marcelo, parabéns pela apresentação, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a razoabilidade e a sua análise mais dessa casa e dos dois poderes e do setor do transporte. Esse livro que está aí em cima, durante o debate do Código Nacional de Trânsito, foi feito um acordo e um projeto de lei levou aqui 13 anos para ser elaborado. Quando foi elaborado, ele foi vetado, na sua essência.
o senhor diz que essa legislação que entrou em vigor, que 180 dias seriam poucos, ficou aqui 9 anos. A minha pergunta, assim, tendo em vista que o Brasil de hoje, aí eu concordo com o colega que falou, não é o Brasil de 50 anos atrás, dos pais e avós nossos, por que não somos razoáveis no sentido de garantir o transporte de carga, ter uma política nacional, inclusive que a questão colocada aqui pelo Nélio, de planilha e da formação do custo, para que o trabalhador, ou mesmo o autônomo, que passa pela mesma situação, muitas vezes, dos trabalhadores, porque ele tem que pagar o caminhão dele, ele tem que, às vezes, renovar ele, do bolso dele, a sua frota, e ele ganha, e ele falou, e a despesa não cobre, muitas vezes, a receita não cobre as despesas. Qual a dificuldade nossa de modernizarmos nesse setor? Sendo que os países que estão no nosso estágio, um pouco à frente, já tem legislações modernas. Qual é a visão do senhor em relação a isso, que há muito tempo já está nessa área, falou quase há 47 anos? Para concluir. Atendendo aqui a presidência, para concluir. A primeira coisa é que essa lei é trabalhista. Ela esqueceu que o transportador autônomo não é patrão nem é empregado. Eu até enfatizei isso no início. Então, o fato dela ter tramitado aqui por 9 anos e ter sido aprovada e sancionada com alguns vetos, a lei é essencialmente boa. Ela apenas não alcançou a plenitude do território nacional e nem a plenitude dos operadores. Eu acho que foi só isso que faltou, né? Por isso que eu disse que o princípio da razoabilidade é saber se a lei, além de ser eficaz, além de ser eficiente, pode entrar em eficácia da forma como foi legislada. E no caso particular, a gente entende que existe um contingente de operadores nesse mercado cujas regras de trabalho diferem daquelas que são as regras trabalhistas. Ninguém está dizendo que a gente está advogando motorista dirigindo arrebitado por mais do que o suficiente, porque eu diria que isto também é a exceção. Eu milito há 47 anos nesse meio e conheço os transportadores. Não tem nenhum deles aí querendo suicidar, não. Eles estão querendo ganhar lá o suficiente para a sua regra. Então, é isto. A razoabilidade da lei é a gente saber que nem tudo é região sul e sudeste e centro-oeste, que existe outras regiões do país onde hoje é impossível a gente encontrar um local adequado que possa ser homologado pelas regras sanitárias de saúde, de iluminação e de conforto, para parar 4 horas e descansar meia. É só isso. Não, e a tendência também, Celso, no mundo, é o Estado interferir cada vez menos no relacionamento do país, certo? Então, com mais educação, com mais saúde, com melhor remuneração, para que cada segmento destine o seu tipo de trabalho, certo? Com remuneração maior. Então, essa é uma tendência do mundo. E nós não podemos ir na contramão. O ir e vir nós colocamos na Constituição. O horário de trabalho, o controlamento, toda essa parte foi colocada. Então, o que nós precisamos tomar cuidado nessa comissão é não interferir, não engessar, certo? Um segmento importantíssimo que reflete em outras áreas, reflete diretamente num país onde 80% do transporte no país é rodoviário. Se nós engessarmos isso, nós vamos atingir o ferroviário, nós vamos subir o aéreo, nós vamos mexer na cabotagem, no marítimo, nós vamos mexer no segmento todo e está aí o reflexo já na inflação. Que todo segmento que o presidente está fazendo, está colocando, não refluiu a inflação. A inflação está com mais de 6 pontos, quase 7, certo? Vindo dessa lei que movimentou. Agora aí, eu vou nas palavras do Nélio. Essa lei, nós seguramos a aplicação dela, conseguimos segurar tudo, mas um segmento que está
incrustado no transporte do país, que subloca a mão de obra, o transporte do intermediário. Tem companhias que faz o frete no Brasil, certo? Repassa, a própria diretoria, a própria empresa, repassa o frete com ágio. O frete vou chutar um número, é 20, ele subcontrata a 16, a 15, certo? É uma coisa que é uma porcentagem muito grande no país. E veja bem, nessa lei, eles conseguiram repassar isso a 24, a 22 e mantiveram 16 na ponta. Por isso que deu a grita. Se eles tivessem passado a 22, a 24 e subido de 16 a 20, eu tenho quase que certeza que a lei estaria sendo aplicada. Não tinha paralisado o país. Não tinha paralisado o país. Por isso, quando o Nélio falou em máfia aqui, certo? Ele botou o nome máfia porque isso é conhecido no mundo inteiro. Mas são segmentos de interesse em vários setores de transporte no país. Eu vou falar de vocês só banana. O cara desce no Vale do Ribeira, certo? Compra determinada produção, vai no SEASA, vende a produção e subcolocada e subcontrata o frete. Ele vende o frete de 4 mil e subcontrata 2. Para quem quiser transportar banana. E muitas vezes é o produtor de banana que faz esse frete. Ele compra na roça, vende no SEASA, coloca um preço no frete de 4 e subcontrata 2. Ele ganha no preço da banana e ganha no frete. Isso tem inúmeros casos na Petrobras, na BR, nas abastecedoras inflamáveis, pequenos distribuidores de combustível, alimentação de combustível em fazenda. Montaram um submundo para poder fazer isso aí. Por isso nós já temos sugestão de, nesse projeto nosso, colocar 3 deputados, 3 senadores, para poder, no ano, fiscalizar o setor de transporte no Brasil, que depois nós vamos discutir isso aí. Pois não, para encerrar então. É porque Eles contratam 4, mas paga 1.300. eu me esqueci de mencionar que muitos desses problemas Não é isso? vão desaparecer no dia em que nós tivermos uma matriz de transportes, como foi propugnada pelo Plano Nacional de Logística, onde as grandes distâncias não tenham que ser vencidas pelos caminhões. Porque aí os caminhões vão trabalhar na alimentação das ferrovias ou na alimentação das hidrovias. E fazendo um cálculo sumário aqui, uma jornada de 4 horas numa velocidade média razoável de 60 km por hora para um caminhão, leva um caminhão a 240 km. A gente está imaginando que esses sistemas de alimentação, que vão das fazendas às estações ferroviárias ou aos grandes silos de armazenamento. Bate e volta. Eu, durante muito tempo, fui combatido, até o pessoal me disse que eu tinha bandeado, que não era mais rodoviário, porque a minha origem é DR de Minas. Agora você é ferroviário? Eu digo, não, eu estou procurando um local mais saudável para a vida de vocês. E isso foi dito lá dentro do Palácio dos Transportes, lá em São Paulo, e eles acabaram entendendo. Eu falei, olha, muitos de vocês vão estar trabalhando aqui em jornadas de 100 quilômetros, 150, e não vão ter que fazer nenhuma jornada tão longa pelas estradas. Marcelo, eu só não quero colocar mais, agradecendo a sua presença, mas só um exemplo em 2 notas aqui, ó. Eu tenho uma contratação de frete aqui, R$4.000. Pagamento ao mesmo transportador, por tonelada, R$1.372,58. A empresa pagou 4. Tudo aqui, ó. Motorista autônomo sendo repassado. Quem recebeu na companhia recebeu 4.
R$ 4.000. Quem fez o transporte, o caminhoneiro que levou, recebeu R$ 1.372,58. Presidente, isso aí é a essência de muita Celso. coisa. Isso, o que Então, você Marcelo, falou é a obrigado essência. pela sua presença. Nós temos aqui agora...